Nós vamos ver agora como trabalhar com banco de dados utilizando o PHP. E para começar a trabalhar com esses bancos de dados, nós vamos ver como criar tabelas. Você vai criar a tabela daquela maneira como você cria usando o banco de dados. Então, você pode usar a linguagem SQL ou você pode usar um programa que faz um modelo de banco de dados para você e exportar o SQL dele. Uma opção que nós temos então é usar aqui o DB Designer. Aqui no caso, dois modelos são gratuitos, então vou exibir aqui esse. E por enquanto aqui nós só temos essa tabela usuários com um ID, que é a chave primária, do tipo inteiro, um nome e uma senha do usuário aqui, os dois com varchar. Para exportar esse SQL aqui, eu vou em Export e vou gerar aqui o comando que eu vou precisar. Então, eu posso usar tanto esse comando aqui, Create Table, posso fazer o download dele, ou eu posso usar também a ferramenta do PHP, que é o PHP MyAdmin. Para acessar então a ferramenta, eu vou acessar aqui localhost /php myadmin. Aqui, esse erro ele é exibido por conta de eu estar até agora trabalhando apenas com o Apache rodando. Como agora nós vamos usar banco de dados, eu também preciso startar aqui no Apache o serviço do MySQL. Com os dois serviços funcionando, nós temos acesso aqui ao PHP MyAdmin. Uma opção que eu tenho é criar aqui o banco de dados que eu vou usar. Então, aqui agora eu tenho o banco de dados chamado site e eu posso criar a tabela. Então, aqui para criar a tabela usuários, eu vou falar quantas colunas que eu tenho, como lá eu vou colocar ID, nome e senha apenas. Então, eu marco ali número de colunas e aperto ir. Então, eu vou ter um ID, que vai ser uma primary key, e com autoincremento. Então, quando eu marco aqui o AI de autoincremento, ele já marca para mim a primary key aqui. Eu vou colocar agora o nome, que vai ser um varchar, e aqui eu coloco o tamanho do varchar, e também aqui eu vou ter a senha com varchar com aquele tamanho que eu quero. Basta apertar aqui o salvar e ele já cria para mim aqui a tabela com aqueles itens. Ou eu posso colar aqui aquele código que eu tinha exportado lá do DB Designer. E apertando aqui o Go, ele cria para mim, dentro desse banco de dados que estava selecionado, aquela tabela que eu quero. Então, aqui agora, na estrutura, nós vemos aquele mesmo ID, nome e senha que eu tinha lá no modelo que eu criei. Nós vamos inserir, então, dados usando o PHP MyAdmin. Aqui, olha, nós temos a aba Insert, que pode ser usada para fazer essa inserção. E aí eu aperto esse botão aqui. Nós vemos aqui que o comando SQL que é usado para essa inserção, ele é fornecido aqui no PHP MyAdmin. Então, se eu usar esse comando aqui ou aquela aba lá, eu consigo inserir os valores do mesmo jeito. Feita então a inserção dos dados, aqui nessa primeira aba eu consigo visualizar os dados que estão aqui no banco de dados. Para exibir os dados além do PHP MyAdmin, nós podemos usar o PHP utilizando aqui o PDO. Para
fazer a exibição dos dados, no código PHP, eu preciso me conectar ao banco de dados. Para fazer essa conexão, nós criamos um objeto PDO, passando para ele o endereço do banco de dados, o usuário, a senha e também outras opções. O construtor do PDO, ele cria então a conexão com o banco de dados. Então ele precisa desses argumentos, o DSN, que vai ser a informação necessária para conectar ao banco de dados, o nome do usuário, a senha e também essas opções em forma de um vetor. Aqui, olha, nós temos um exemplo bem simples que nós podemos usar para nos conectar lá ao nosso banco de dados. Então, aqui o DSN está dizendo qual que é o nome do banco de dados e onde esse banco de dados está, o usuário e a senha aqui, sem opções. Então, foi criado desse jeito aqui. Então, aqui na página exibir.php, nós vamos colocar lá aquele código, por enquanto utilizando o banco de dados aqui na própria máquina, que ele está rodando ali o servidor Apache e também o banco de dados. Nós vamos testar aqui com o usuário root e a senha, uma string vazia. Então, aqui no lugar do usuário vai ficar aquela variável usuário e a senha aqui. E o nosso nome de banco de dados é site e o host é o mesmo que está aqui porque é na própria máquina que está rodando. Vou chamar isso aqui de PDO. Então, essa aqui é a maneira que a gente cria a conexão. Para efetuar a consulta ao banco de dados, aqui nós clicamos nessa aba e ele mostra aqui para nós o código que foi usado para gerar aquele resultado ali, que é ver todos os dados desse banco de dados. Então, eu vou criar aqui uma variável consulta com a string contendo aquele código SQL. Então, sempre a gente pode usar o phpMyAdmin para criar esses comandos SQL enquanto a gente usa o phpMyAdmin e copiar os comandos que ele utilizou. Tendo então salvo lá na variável consulta o nosso código SQL, agora nós vamos usar então a consulta lá naquele objeto. Como a gente acessa métodos em PHP dos objetos dessa maneira aqui, com essa nomenclatura, a seta e o nome do método, então nós temos o objeto que é aquele lá, o PDO, que foi feita a consulta, e o método que nós vamos usar aqui é o método query, passando então a consulta. Esse método ele vai retornar todos os objetos que estão lá dentro, ou as tabelas, né? Aquele método ele vai retornar os valores que estão salvos lá na tabela. Esses valores eles vêm aqui com várias linhas. Então, nós vamos ter um vetor como resultado disso e nós podemos exibir, por exemplo, todos os nomes
daquela tabela, ou seja, todos os dados que foram salvos na coluna nome, utilizando o for each, porque aí o for each vai percorrer todos os itens desse vetor e utilizá-los aqui nessa variável linha. Em linha, nós teremos então ID, nome e senha como índices do vetor. E se eu quiser exibir então somente os nomes, eu posso usar aqui, olha, a variável linha e aquele índice nome. Então, a página exibir.php aqui vai se conectar e vai exibir todos os dados lá. Por enquanto, como nós temos apenas um valor guardado lá dentro daquela tabela, apenas fulano aqui foi exibido. Eu vou então, utilizando aqui o PHP MyAdmin, inserir mais dados. E agora a página vai exibir os dois itens. Veja que aqui ela exibiu um ao lado do outro, porque aqui não ficou um espaço na string. Então, se eu colocar um espaço ou uma quebra de linha aqui, eu consigo visualizar melhor aqui os dados. Com esse código, eu estou apenas utilizando o comando select, mas nós poderíamos usar outros comandos SQL também aqui para efetuar essa query ou executar essa consulta. No caso, então, eu poderia inserir dados aqui na minha tabela usuários utilizando os mesmos comandos que são feitos aqui. E o comando que é usado para inserção é esse insert into. Então, ao invés de select, eu poderia usar aqui esse comando insert sem o ponto e vírgula ali. Do jeito que está aqui, ele faria a inserção. Então, ao invés de usar aquela consulta, eu uso aqui o comando SQL que está ali naquela variável. Então, o insert into aqui fará essa inserção. Se eu rodar essa página dessa maneira aqui, ele vai incluir o ciclano. Aqui eu só tenho que me atentar que essa string está usando a apóstrofo como marcador da string, então eu preciso terminá-la aqui também com esse apóstrofo. Por enquanto, antes de executar a página, eu tenho então aqui fulano, beltrano e ciclano, e agora aqui alterando esses valores e acessando novamente a página, agora que esse comando que será executado, ele será apenas o comando de inserção, então não terei aqui que exibir nada. Então, eu só apenas vou mostrar aqui a string aqui.
Olha, aparece então o usuário inserido e se nós visualizarmos aqui, está lá mais aquele usuário do mesmo jeito aqui do comando. Se você trocar aqui por variáveis, você vai poder utilizar aqui variáveis para guardar os valores que você quer inserir. Então, nós poderíamos ter pego esses valores do usuário, por exemplo, get senha, colocado aqui em senha e só tem que notar que essa senha tem que ser um nome diferente daquele usado ali no PDO, na conexão do PDO. Então, aqui agora eu consigo pegar o valor que está aqui no get senha e utilizá-lo para inserir um usuário. Para completar, então, aqui a página, nós vamos pegar também o nome do usuário com getNome. Então, nós esperamos que algum formulário envie para essa página exibir o nome do usuário e a senha. Então, no nosso formulário aqui, nós vamos criar um campo para o nome e um campo para senha. Agora, esta página aqui, ela vai conseguir inserir aqueles dados ali de forma automática. E podemos visualizar aqui, olha, já que aqueles dados que foram cadastrados lá foram inseridos. E aqui na barra de endereço nós podemos conferir, ó, o nome está como alguém e a senha 123alg e foi inserido aqui.